Essa é uma das mais famosas histórias que Jesus já contou. Um estrangeiro aleatório ajuda um homem à beira da morte que havia sido desdenhado e abandonado até pelo seu próprio povo. Aqueles que ignoram seus sofrimentos são um levita e um sacerdote, os mais santos dos santos. O estranho é um samaritano, uma raça de mestiços odiados que vivem lá no norte. No entanto, esse homem demonstra uma compaixão incrível e Jesus termina com aquele famoso imperativo: vá você e faça o mesmo. E assim, geralmente, a gente assume que esse é um simples conto de moralidade. A gente conclui que Jesus quer que nós simplesmente copiemos essa boa prática ética, ou que ele quer quebrar as divisões raciais e mostrar que o amor é o coração de tudo isso. Ou, sei lá, qual que é o objetivo dessa parábola? Primeiro, repare na pergunta que suscita a história contada por Jesus. O mestre da lei pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Quando Jesus termina a história, ele pergunta à multidão e àquele homem: quem era o próximo daquele que foi deixado para morrer? Portanto, a pergunta interpretativa chave aqui, na verdade, é essa: com quem Jesus está nos pedindo para nos identificarmos? Com o sacerdote? Com o levita? O samaritano? Nenhuma das perguntas acima. Pelo menos não de forma principal. Antes de tudo, ele nos pede que nos vejamos como o homem deixado para morrer. E de sua perspectiva, nós devemos avaliar quem é, de fato, o próximo. Essa é a primeira pista. Nós estamos destinados a nos colocar no lugar daquele homem que caiu. Por que eu digo caiu? Porque a queda do homem é triplamente destacada aqui no verso 30. Ele desce de Jerusalém, que no imaginário bíblico é uma contrapartida terrestre, a Sião celestial. Ele se dirige para a periferia da terra, que é Jericó, que está a leste desse santuário montanhoso. Né? Você vê ecos do Éden aqui. Isso envolveria uma descida física de cerca de 1.000 metros no espaço de apenas 37 quilômetros. É uma descida e tanto. E se isso não fosse suficientemente ruim, o homem cai entre ladrões e salteadores. Ele é despojado, atormentado. O Dorival Júnior. Literalmente essa é a palavra no verso 30. Ele é abandonado e semi-morto. Aqui está a situação difícil do homem. E Jesus quer que nós vejamos isso como a nossa própria situação difícil. Então, que esperança no fim das contas nós temos? O sacerdote? Não. Não existe nenhuma esperança no sacerdote. Então, no levita? Sem chance. Agora, que tal em um certo samaritano? E observe como esse certo samaritano espelha o certo homem do verso 30, que cai ali. Esse samaritano é a resposta que aparece para o homem caído. E esse homem não é nada parecido com os religiosos. Na verdade, ele teria sido igualmente evitado pelo sacerdote e pelo levita. No entanto, esse samaritano teve compaixão do homem. No Novo Testamento, esse verbo, que pode ser traduzido como ele se comoveu nas entranhas, com pena, no íntimo do seu ser, é usado somente em referência a Jesus em diversos versos ali dos 4 evangelhos. E em cada uma dessas passagens narrativas, o próprio Jesus é o sujeito do verbo, e as 3 parábolas em que esse verbo também é usado são do rei misericordioso, de Mateus 18, na história do bom samaritano aqui, e do pai com 2 filhos, lá em Lucas 15, verso 20. Bem, esse bom samaritano se depara com um homem deixado para morrer. E por ênfase, é também nos dito 2 vezes que ele vem até o homem. Aquele forasteiro se identifica com os desdenhados e com os desgraçados. Agora lembre-se que nós nos encontramos nos sapatos daquele homem enquanto Jesus conta essa história. Nós devemos nos imaginar como esse homem brutalizado e caído. Até que a gente chega no verso 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximou-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicou-lhes óleo e vinho e depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal. Levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você ganhar ou gastar algo mais, eu farei o reembolso a você quando eu voltar. Assim, estes somos nós em nossa miséria de quase morte. A religião não tem sido uma ajuda para nós, mas este certo estranho faz absolutamente tudo. Ele se aproxima, tem piedade, cura, carrega, se importa e paga por tudo isso do próprio bolso. É muito impressionante. Então,
Que conclusão tudo isso nos leva? Como é que você se enxerga nessa cena? Será que nós nos colocamos no lugar daquele homem caído? Será que nós apreciamos o amor do bom samaritano? Bem, então, diante disso tudo, agora a gente ouve: vá e faça o mesmo. Não reivindique primeiro o caráter do bom samaritano. Primeiro se reconheça como um homem caído. Primeiro, experimente a compaixão deste amoroso forasteiro. E aí, em seguida, você pode ir e fazer o mesmo. Isso não é uma simples história de moralidade. O centro não é a nossa determinação de sermos bons samaritanos. O centro dessa história é o próprio Cristo. Se nós sentimos falta dele em qualquer parte das Escrituras, o que nós estamos fazendo é transformando o Evangelho em lei. E com isso, a gente transforma bênçãos em maldições.